Bom, a B3 acabou de lançar o derivativo da criptomoeda. Isso faz algum sentido? Bom, esse aqui é o canal Dinheiro, Poder e Consciência. Aqui a gente não aceita manchete pronta, né? A gente entende o que realmente está acontecendo por trás do mercado. Bom, como você pode ver aí na matéria, a B3 anunciou o lançamento de opções sobre futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana. E quando eu li isso, cara, eu fiquei pensando, peraí, agora existe derivativo de um derivativo que acompanha um ativo extremamente volátil? Foi essa confusão que eu fiz na minha cabeça. E se você fez aí também, fica tranquilo, porque até o final do vídeo aqui a gente vai entender exatamente onde que está o risco disso aqui. Bom, para a gente começar aqui o nosso debate sobre esse produto que a B3 lançou, primeiro a gente tem que entender o que que é o mercado futuro, né? E a gente pode resumir o mercado futuro a um contrato baseado no preço futuro de um ativo. Então não é uma ação, né, não é um produto de renda fixa, é um produto de renda variável, onde que o que a gente negocia lá são contratos, tá? E eles são baseados no preço futuro de um ativo. Então, por ele ser baseado no preço futuro de um ativo, a gente fala que ele é um derivativo, porque ele deriva de algum ativo, ele está sempre relacionado a algum outro ativo. Então, como é que isso funciona na prática, né? Vamos imaginar aqui que sei lá, o Bitcoin hoje está valendo 300 mil, só para ser hipotético aqui, tá? O Bitcoin está valendo hoje 300 mil e você acredita que daqui a um tempo ele vai chegar nos 400 mil reais. Sei lá, daqui um mês ele vai chegar nos 400 mil. E aí, ao invés de você comprar o Bitcoin diretamente, você poderia comprar o futuro de Bitcoin, né? Que é um contrato que está especulando o Bitcoin, né? Então, se o Bitcoin realmente sair aqui dos 300 e chegar lá nos 400, você vai ganhar um dinheiro por isso, né? Mas se a oscilação for contrária, né, for para trás, daí você vai perder, tá? Então é basicamente assim que funciona. E o que que a gente precisa saber disso daqui? Porque você está comprando basicamente um acordo baseado no movimento do Bitcoin, né? Então, para que isso daqui funcione, para que isso daqui evolua, a gente depende desse carinha aqui poder evoluir. E o que que isso implica, né? Para a gente operar nesse mercado, a gente precisa de alguns critérios, né? A gente tem que ter uma capacidade de análise muito avançada, né? Análise gráfica, né? Análise de outros fatores que possam interferir na movimentação do Bitcoin também, né? Análise de momento, né? Ou seja, qual que é o momento exato que eu entro, né? Qual que é o momento exato que eu identifico se essa operação não está funcionando, tá? Então, tem uma série de questões. Apetite a risco também, porque isso é muito arriscado, né? Do mesmo jeito que você pode ganhar muito dinheiro, você também pode perder, né? E aí a gente trabalha com proteção de prejuízo, a gente trabalha com gestão de probabilidade, né? Falando de análise gráfica, uma série de coisas. E a gente também está exposto à alavancagem, porque normalmente no mercado futuro você não paga o preço que você pagaria comprando diretamente, né? O Bitcoin, que é o nosso exemplo aqui. Você pagaria uma fração desse valor, né? E a corretora basicamente te empresta a diferença. Enfim, né? Eu não quero delongar muito aqui, mas eu quero só que você entenda que o contrato futuro ele é simplesmente algo que é baseado, né, num ativo de referência, né? Então ele é um derivativo. Agora, o que que é como que funciona, né, o mercado de opções? Bom, vamos imaginar aqui o mesmo exemplo hipotético, né? Que você está aí, a gente tem o Bitcoin aí a 300, né? E a gente acredita que ele vai chegar lá nos 400 mil. Então, o que que você faria nesse caso, né? No mercado de opções? Ao invés de você comprar o Bitcoin diretamente, você compraria o direito de comprar o Bitcoin. É assim que funciona. No mercado de opções, o que a gente basicamente negocia é isso aqui, direito. Direito de comprar ou de vender algum ativo de referência. Então, quando a gente fala que é algum ativo, a gente também está falando aqui de um derivativo. A opção, ela deriva de um ativo de referência. Então, só que a gente já imagina o quê? Que uma opção de um futuro
de uma criptomoeda, a gente está falando aqui agora da segunda camada desse produto aí que a B3 lançou. Então, para concluir aqui o raciocínio da opção, né? A opção, quando você compra, né? Vamos falar uma opção de Bitcoin, ela vai te dar o direito de adquirir o Bitcoin. Então, vamos supor que você comprou o direito de comprar Bitcoin a 300 mil reais, tá? Se o Bitcoin de fato evoluir e chegar lá nos 400 mil, você vai poder comprar nesse preço aqui de 300 mil, porque você tem o direito, tá? E o legal desse mercado é que você tem o direito, mas você não tem a obrigação, né? Se de fato o mercado subir, você pode vender o direito para outra pessoa e converter ele em lucro, né? Você não vai ter lucro diretamente com o ativo de referência, no caso aqui seria o Bitcoin, mas você vai ter lucro vendendo ou negociando esse direito. E o que acontece se acontecer o contrário? Se ao invés de subir, o mercado cair? Então você vai perder o que você pagou por esse direito. E novamente, né? Quando eu negocio a opção, eu não pago o mesmo que eu pagaria comprando diretamente o Bitcoin. Eu pago uma fração disso, geralmente é um valor bem baixinho, né? Quando a gente fala aí, eu não vi ainda como que vai ser, né, essa opção de futuro de Bitcoin, mas pelo menos no mercado de ações, as opções de ações, elas são bem baratinhas. Começa com 1 centavo, né? Tem opção aí que custa 2, 3 centavos, 5 centavos, né? R$ 1, né? Que às vezes está caro para uma opção R$ 1, mas é muito acessível, né? Para a gente poder entrar. Então, basicamente isso que é o mercado de opção. E só que ele é um mercado muito sofisticado, tá? Isso aqui não é um mercado para iniciante, não é um mercado para amador. Por quê? Porque existem diversas coisas que influenciam a precificação das opções, né? Aqui tem algumas delas. O tempo, né? O fator tempo é crucial porque toda opção ela tem um vencimento, ela tem um prazo de validade. Então, dependendo do tempo que falta para o vencimento, ela vai ter um preço ou outro, né? Ela vai perdendo valor à medida que chega no vencimento. A volatilidade também é um fator muito relevante para a precificação da opção. E o preço de exercício também, né? Por exemplo, eu comprei uma opção com preço de exercício a 300 mil, né? Então significa que o meu direito é de comprar, né, nesse valor. Então existem diversas coisas que a gente precisa levar em conta, o que torna, né, esse ativo muito sofisticado e obviamente que não é feito, né, para quem está começando. Aí agora a gente junta tudo isso aqui para poder ampliar aqui o nosso conhecimento. Então, onde que está o risco, né, realmente aqui? Porque a gente está falando, né, de Bitcoin, que já oscila, né, violentamente, né? A gente tem aí variações de 5, 8, 10% num único dia. Aí você pega o contrato futuro, que vai amplificar algumas características dessa oscilação. Por quê? O mercado futuro ele está especulando o Bitcoin, né? O Bitcoin já é extremamente especulativo, extremamente volátil. E o futuro ele tem a sua volatilidade, né, implícita, mais a volatilidade do ativo de referência, que é o Bitcoin. E agora você pega a opção que te dá o direito de comprar esse ativo que já é, por si só, bastante arriscado. Então, aqui você tem uma camada de risco, aqui você tem duas camadas de risco, e aqui você tem três camadas de risco, tá? Então, é justamente assim que funciona, é por isso que eu fiquei bugado na hora que eu vi a matéria, né? É, e aí, dessa forma, né, quando você junta tudo, né, o seu resultado, ele depende, né, de vários fatores ao mesmo tempo. E para você ter lucro na opção, né, você não depende só do Bitcoin subir, né? Ele precisa subir, né? Ele tem que subir na velocidade certa, né, até uma determinada data, porque a opção ela tem data de validade. E com determinada volatilidade, porque a volatilidade também impacta no preço da opção. Então, digamos que você comprou uma opção lá a 5 centavos, né? Se ela subir para 10 centavos, o que aparentemente é pouca coisa, é muito fácil, ela vai valorizar 100%, né? É 5 centavos só, mas é 100% de lucro. Então, imagina que você entrou com 10 mil reais, né? Você vai dobrar o capital ali. Só que, como eu falei, várias coisas vão impactar essa formação de preço
E você precisa entender o que que é. Então, não, se eu estou apostando que o Bitcoin vai subir, estou comprando opção, pode ser que eu perca dinheiro mesmo se o Bitcoin subir, tá? Porque se eles não subir com a volatilidade certa, não vai dar certo, tá? Então é por isso que tanta gente compra opção, né? Ele perde dinheiro mesmo acertando a direção, tá? É, e aí, na prática, né, a gente está carregando três riscos, né, diferentes. Então, o primeiro, o risco do ativo, porque o Bitcoin continua sendo extremamente volátil, né, o risco do contrato futuro, porque ele possui as suas regras, né, de alavancagem, as regras de vencimento também. E nas opções, a gente tem, né, como eu falei, o risco do tempo e a questão da volatilidade também. Então, não é simplesmente apostar, né, se o Bitcoin sobe ou desce, né, é muito mais complexo do que isso. E daí um outro detalhe que a gente inevitavelmente tem que olhar para ele, né, eu até peguei aqui um recorte dessa matéria da CNN Economia, falando sobre o efeito manada nos investimentos, né? Especialistas alertam que decisões tomadas por impulso e principalmente, né, sem conhecimento, elas elevam as chances de perdas no mercado financeiro. Então, a maioria das pessoas, elas perdem dinheiro no mercado de renda variável não é porque elas compraram o ativo errado, né? Ou um ativo muito arriscado, é porque elas não conhecem como que funciona, tá? Elas não entendem o que está no jogo. E quando eu olho para esse ativo, né, e eu que já tenho, né, mais de 10 anos aí de experiência com investimentos, eu olho para esse ativo e acho ele extremamente complexo, imagina quem está começando, né? Mas muitas vezes quem está começando só vai ver lá, criptomoeda Brasil. Opa, eu não preciso pôr dinheiro lá fora para investir, então eu vou entrar nessa aqui. E aí o que a gente precisa entender aqui é que opção, ela não é um investimento. Quando a gente está falando de investimento, opção fica de fora, tá? Porque opção, ela é um ativo próprio de especulação. O que significa que exige uma estratégia. Toda vez que você vai especular, né, você especula usando uma determinada estratégia, né? E para você criar uma estratégia, você tem que ter o quê? Conhecimento. Como que eu traço uma estratégia em opções se eu nem entendo o que que é o mercado? Então, de maneira nenhuma, eu estou falando que esse mercado de opções, ele é um mercado inviável. Pelo contrário, né? Muitas empresas usam esse mercado, né? Fundos, eles usam, os gestores de fundos, né? Os produtores rurais também utilizam, exportadores usam, porque o mercado de opções, ele, assim como o futuro, eles dão a opção desses big players de fazer proteção dos seus, né, das suas operações. E só que o pequeno investidor, ele acabou transformando as opções numa ferramenta de especulação. Só que quando você especula com estratégia, ótimo, né? Sinal que você tem conhecimento. Agora, quando você especula sem entender o mercado, aí que está o problema, né? Você até pode ganhar muito, né? Mas você também pode acabar perdendo tudo. Então é importante a gente entender, né? Comprar opção não significa investir, né? Significa que você está montando uma estratégia que vai exigir muito de você, muita dedicação para entender o mercado, né? O que pode demorar aí meses, né? Ou talvez até anos, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com o mercado de tesouro direto, talvez com 10 minutos de pesquisa na internet você vai entender completamente como funciona o tesouro direto e vai se sentir à vontade para investir. Agora, o mercado de opções, ele de fato é bastante complexo, além de se aprender, exige, né, diversos testes aí de estratégias, né, para poder validar o que você aprendeu. Agora, uma coisa que talvez, né, a gente ainda não tenha se dado conta, talvez vocês ainda não tenham percebido, é um movimento que existe no mercado brasileiro, né, que, no meu ver, é uma tentativa de manter o dinheiro do investidor dentro do Brasil. Então, eu separei aqui algumas matérias, né? Por exemplo, aqui a gente vê que a gente já consegue operar SpaceX, né, através da B3. A gente tem aí já acesso a ativos, né, de 22 países, né, através de ETF e BDR. E aqui uma matéria falando que a B3 e a BlackRock lançaram 29 BDRs globais nessa semana. Essa matéria
é de setembro de 2025, está um pouco desatualizado, mas serve para contextualizar, né, o que eu quero demonstrar, porque antes, quem queria exposição ao Bitcoin geralmente acabava abrindo conta numa corretora, né, internacional e comprando ETF no exterior, né? Só que agora cada vez mais produtos ligados aos ativos globais estão sendo criados dentro da B3, né? Então, ETF, BDR, futuro e agora as opções sobre os futuros de criptomoeda, tá? E isso pode produzir um efeito importante porque o investidor ele sente que ele está globalizando a carteira dele, né? Só que na prática ele está totalmente dependente de Brasil, né? Eu até falo que manter o dinheiro só aqui é uma concentração de risco que talvez está disfarçada de diversificação, tá? Por quê? Você tem infraestrutura brasileira, a custódia brasileira, a liquidação é brasileira, né? Você depende só do volume de mercado brasileiro, né? A contraparte da sua entrada, ela é brasileira. O ambiente regulatório também ele é brasileiro. Então existe uma diferença enorme entre você ter uma exposição internacional e realmente internacionalizar seu patrimônio, né? São duas coisas bem diferentes. E aí a conclusão que eu chego é basicamente a seguinte, né? Que produto extremamente sofisticado, né, essa opção de futuro de criptomoeda, eu acho muito arriscado, embora não seja de todo inviável, né? Como a gente viu, é muito viável para algumas empresas, para fundos, né, gestores. Só que eu acho que é um grande problema quando isso chega para o investidor comum parecendo ser uma coisa simples, e é daí que eu acho que talvez o nosso mercado ele peca um pouco, né, de trazer a notícia de que existe esse produto, né, vender como se fosse algo maravilhoso, só que não é aplicável à realidade da maioria dos investidores, que ainda não tem essa cultura de buscar conhecimento profundo, né? E talvez deveria ser essa também a missão, né, do mercado, talvez educar um pouco mais o investidor, mas é para isso que a gente está aqui, para trazer um pouquinho mais de luz nesse universo complexo aí dos investimentos, tá bom? Então, se gostou do conteúdo, considere curtir e se inscrever aí no canal, tá bom? Até mais.